Fala Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro nessa sexta-feira, 5 de julho. Mais uma rodada do Campeonato Brasileiro finalizada e o Botafogo conquistou um resultado muito importante longe dos seus domínios. É inclusive um dos melhores visitantes do Campeonato Brasileiro, quase 60% de aproveitamento jogando fora de casa. É claro que é importante quando você conquista tantos pontos assim jogando como visitante e vai ser fundamental para que a gente possa se manter nessa corrida aí em busca do topo. Até porque nessa reta final de turno, o Flamengo, que vai ter uma sequência de partidas muito mais acessíveis, deve vencer os seus confrontos. E o Botafogo, tanto no Newton Santos quanto como visitante, vai precisar buscar os resultados. Mais 3 pontos, mais 3 pontos. É aquela história, né? Em resumo, quando você está perseguindo o líder do campeonato, essa caça ao urubu, se o Flamengo ganha, o Botafogo obrigatoriamente tem que vencer. E se o Flamengo tropeçar, aí mesmo que a gente tem que vencer. Então é vencer, vencer e vencer. Não tem jeito. Essa é a nossa caminhada. A gente vai enfrentar agora o Atlético Mineiro no domingo, você sabe muito bem disso, fechando a 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partir das 8h30 da noite no estádio Newton Santos. Serão 3 jogos no Newton Santos a partir de agora, fechando esse mês de julho. O que vai ser, claro, fundamental para que a gente possa somar os pontos necessários. Os adversários serão tradicionais, pesados, difíceis. Atlético Mineiro, Palmeiras e Inter. Já como visitante, Vitória e São Paulo. Você vê que a gente tem aí 2 equipes que estão disputando esse G4, Palmeiras e São Paulo. Atlético Mineiro e Inter que estão vacilantes nesse campeonato. O Inter, claro, tem a justificativa da tragédia do Rio Grande do Sul. E o Vitória disputando contra a zona do rebaixamento. Flamengo, por sua vez, o líder do campeonato que o Botafogo vai tentando alcançar, são 3 pontos de diferença, assim como vale também para Palmeiras e Bahia. O São Paulo com 6 pontos atrás do Flamengo, mas o São Paulo já encaixou 3 vitórias seguidas, tendo a chance nesse fim de semana de alcançar a 4ª vitória consecutiva. Afinal de contas, vai receber no Morumbi o Red Bull Bragantino. Mas voltando aqui à equipe rubro-negra, o Flamengo vai ter Cuiabá e Fortaleza na sequência no Maracanã. É favorito, claro, para vencer esses 2 confrontos. Isso significa dizer que o Botafogo, diante de Atlético Mineiro e na sequência Vitória, precisa buscar também o resultado. Isso vai dando um recado. Cada vez que o Flamengo vencer uma partida e o Botafogo vencer também, isso vai dando um recado, vai dando o tom. Vocês estão na liderança, mas se vacilar a gente está aqui. E isso é muito importante, de verdade é muito importante. Quando você persegue a liderança, você tem margem mínima de erro. E considerando que o Flamengo vem conseguindo obter os seus resultados, o Botafogo precisa mostrar que está sempre ali, está sempre na cola. É bem provável que o Flamengo, no fim desse primeiro turno, possa ter seus 42 até 45 pontos. Uma pontuação incrível. No ano passado, por exemplo, o Botafogo fez 47. Se o Flamengo chegar a 45 no fim desse primeiro turno, é uma das campanhas históricas aí do Campeonato Brasileiro, né? Tá naquele ranking de campanhas muito destacadas. O Botafogo tem a chance de chegar a 42. Para isso, precisa vencer todos os seus compromissos. Na sequência desses confrontos contra Atlético Mineiro e depois Vitória, a gente vai ter Palmeiras e Inter no Newton Santos. O jogo contra o Palmeiras, nem preciso dizer, vai ser aquele jogo assim, meu irmão, com aquele clima de decisão. É uma prévia das 8ª de final da Copa Libertadores. Você sabe disso. E o Palmeiras é uma equipe enjoada. Por exemplo, estava perdendo por 2-0 para o Grêmio, lá no Rio Grande do Sul, e em 2 minutos empatou, com o Estevão fazendo um verdadeiro golaço. Esse garoto realmente é um projeto de craque e se desenvolvendo tem tudo para ser uma das grandes joias do futebol brasileiro durante muitos e muitos anos. Talvez, desde Neymar, seja o atleta mais habilidoso que está surgindo. Acho que não é exagero a gente falar isso, honestamente. Claro, tem uma longa trajetória ainda para percorrer, mas está mostrando muita capacidade. E é um jogador que o Botafogo vai ter que ficar de olho para poder marcar direitinho, porque tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Libertadores promete dar bastante trabalho. Palmeiras no Newton Santos, não tem como a gente saber o que vai acontecer. Vamos vencer? Não vamos vencer? Vai ser um jogo muito pegado. Já Botafogo e Internacional, a gente precisa buscar esse resultado, porque a equipe do Inter não está jogando isso tudo. Diante do Fluminense, até conseguiu construir algumas boas jogadas e tal,
mas dá para perceber que é um Internacional abaixo daquilo que era o esperado. O Flamengo, por sua vez, depois de enfrentar Cuiabá e Fortaleza no Maracanã, vai enfrentar o Internacional no Beira-Rio. Pode, de repente, perder ponto? Pode de repente perder ponto. Mas, honestamente, não seria surpresa se o Flamengo também vencesse o Internacional jogando fora de casa. Torço para que não. Torço para que deixe pontos pelo caminho. Pelo menos 2 pontos, de repente empatando lá no Beira-Rio. Se perder, melhor ainda. Mas vai enfrentar Internacional e, na sequência, Criciúma no Maracanã. Cuiabá, Fortaleza e Criciúma no Maracanã, vamos combinar? O Flamengo é muito favorito. Então dá pra gente aí fazer uma simulação, 9 pontos do Flamengo nesse recorte contra Criciúma, Cuiabá e Fortaleza no Maracanã. Já o Botafogo no Newton Santos contra Atlético Mineiro, Palmeiras e Internacional vai ter que trabalhar muito bem, porque são adversários mais qualificados, não dá pra negar. E repito, se o Flamengo vencer, o Botafogo obrigatoriamente tem que vencer. E se o Flamengo tropeçar, o Botafogo obrigatoriamente tem que vencer. Essa é a grande verdade. Eu acredito que o Botafogo vai seguir nessa perseguição ao Flamengo e que isso vai se desenrolar até as últimas rodadas do campeonato. A gente ganhando as nossas peças, os nossos reforços, imagino que o nosso nível de jogo possa voltar a evoluir. Hoje a verdade é a seguinte, o Botafogo está conseguindo os resultados, mas não está conseguindo jogar um bom futebol. Aí você pode até dizer, Vitor, mas quem está jogando um grande futebol? Nesse momento, a verdade é que ninguém está apresentando um futebol vistoso, aquela coisa assim excepcional. Mas você tem equipes que estão sendo consistentes. E claro, a gente tem que falar dos times que estão no G4 e até mesmo no G6, dá para a gente dizer, porque o São Paulo, por exemplo, está na 5º lugar e está no G6. Então, Flamengo, Palmeiras, Botafogo, Bahia e São Paulo são as equipes mais consistentes desse campeonato até então, esse bloco do pelotão de elite. Depois você vai ter uma série de equipes ali que estão vacilando, né? E por isso mesmo estão mais para o meio da tabela, tentando chegar ao 6º lugar. O Botafogo precisa evoluir. O Botafogo precisa se desenvolver. Porque, taticamente falando, a gente deu uma estagnada. Claro que você tem que levar em consideração nessa avaliação a questão do desgaste físico, os desfalques. O Botafogo está sem várias peças ofensivas e ainda assim consegue ter um dos melhores ataques do campeonato. O ataque do Botafogo ele só perde para o ataque do Flamengo. O Flamengo que, na verdade, em 2 jogos fez 10 gols. A gente está falando dos 4-2 para cima do Atlético Mineiro e do 6-1 para o Vasco. Então, dos 26 gols que possui no campeonato, 10 saíram em 2 partidas. O Botafogo, por sua vez, 5 gols dos 23 que possui fez em cima do Juventude e todos os demais foram bem distribuídos. O Botafogo fez gol em todos os jogos do Campeonato Brasileiro. E é por isso que eu digo, se mesmo jogando mal, o Botafogo persegue o líder do campeonato e persegue com muita proximidade, são apenas 3 pontos de diferença, jogando um futebol mais consistente, jogando um futebol de melhor performance mesmo, assim, você vendo as jogadas sendo construídas, aquela coisa assim plástica até de vez em quando, conforme aconteceu no gol, por exemplo, contra a equipe do Red Bull Bragantino. O segundo gol do Botafogo contra o Red Bull Bragantino teve uma jogada muito bem construída. A gente vendo aquilo acontecer mais vezes, o Botafogo vai se tornar uma equipe ainda mais forte. E a tendência natural é essa, na verdade, né? Se você parar para pensar sobre o que o Botafogo vem fazendo, a tendência natural é que a gente veja um time do Botafogo mais forte a partir do momento que a gente puder ter o retorno do Savarino, o Igor Jesus podendo jogar, o Alan podendo jogar, daqui a pouco é o Thiago Almada, um outro reforço eventualmente que possa chegar ainda nessa janela. Eu acredito que o Botafogo vai ficar mais forte e o Arthur Jorge vai conseguir potencializar as individualidades dos nossos atletas, bem como o nosso jogo coletivo. Agora, falando sobre outras situações do Campeonato Brasileiro, já disse aqui que você tem um bloco muito destacado, né, das equipes que vão aí buscar esse topo da tabela, Flamengo, Botafogo, Palmeiras, Bahia e São Paulo. Você tem ali numa luta pelo G6, Atlético Paranaense com 22, Red Bull Bragantino 22, Cruzeiro 20, Fortaleza 20, Internacional 19 e Atlético Mineiro 18. Na minha opinião, até o Atlético Mineiro, até o 11º colocado, é onde você pode imaginar uma briga aí por vaga em Libertadores, coisa e tal. Depois você tem um outro bloco, que são as equipes que vão disputar tanto contra o rebaixamento quanto a vaga na Copa Sul-Americana, né? Porque a proximidade de uma coisa com a outra é muito grande. Muitas vezes, se você não está na zona de rebaixamento, você está na Sul-Americana. Então você vai ter o Criciúma que venceu o Cruzeiro nessa rodada.
mais uma vez se dando bem em cima de uma grande equipe do futebol brasileiro. Venceu por 1-0 jogando em casa. São 16 pontos conquistados. O Juventude tem 16. Juventude que perdeu para o Bahia por 2-0. Resultado mais do que esperado e previsto. Afinal de contas, fora de casa, o Juventude não está arrumando nada contra ninguém. Você tem o Vasco, que chegou a 14 pontos. O Cuiabá, que tem 13. O Vitória, que perdeu para o Corinthians por 3-2, tem 12. Na zona do rebaixamento, Corinthians com 12, Grêmio com 11, Atlético Goianiense com 11 e Fluminense afundado no Z4 com 7 pontos conquistados, uma vitória em 14 partidas. E aí tem uma curiosidade, né? De todas as equipes que já chegaram na 14ª rodada do Campeonato Brasileiro tendo uma vitória ou menos, só um time escapou do rebaixamento, que foi o Ceará em 2018. Fora isso, todos os demais caíram. E vale até trazer aqui para você quais foram todos esses times. A gente conversou um pouquinho sobre isso ontem na nossa resenha, porque o perfil no Twitter, Noite de Copa, ele colocou essa informação aqui e eu faço questão de trazer para você, porque realmente ficou uma informação bem legal. Olha só. Em 2021, a Chapecoense, na 14ª rodada, não tinha vencido nenhum jogo, caiu. O Avaí, em 2019, também não tinha nenhuma vitória, caiu. O América Mineiro, em 2011, só tinha uma vitória, caiu. Figueirense, 2012, uma vitória, caiu. Ceará escapou, tinha uma vitória depois de 14 jogos, mas conseguiu se recuperar. O CSA, em 2019, tinha uma vitória, caiu. E o Fluminense, que é o novo integrante dessa lista do desespero, digamos assim, só tem uma vitória e vai ter que correr muito atrás do prejuízo para poder escapar dessa Série B. Eu estou torcendo para que o Fluminense jogue a segunda divisão, vocês sabem muito bem disso. Só vou torcer a favor do Tricolor quando eles forem jogar, por exemplo, contra o Palmeiras, contra o Bahia, contra o São Paulo, que são os nossos perseguidores, digamos assim, né? Nesse momento você até pensa, Fluminense, beleza, pode ganhar, todo o resto eu espero que perca, porque isso é rivalidade. Na 15ª rodada, Fogão, a gente vai ter os seguintes confrontos. Flamengo recebendo a equipe do Cuiabá no Maracanã, conforme eu já disse. São Paulo e Red Bull Bragantino. Você vai ter Cruzeiro e Corinthians, Fortaleza e Fluminense, Juventude e Grêmio, Inter e Vasco, Palmeiras e Bahia, Atlético Goianiense e Atlético Paranaense, Vitória e Criciúma, Botafogo e Atlético Mineiro. O Glorioso, portanto, vai entrar em campo já sabendo de todos os resultados. No sábado é questão de secar o Flamengo. Será que o Cuiabá consegue pelo menos um empate no Maracanã? Se assim acontecer, vai ser uma surpresa e vai ser uma coisa linda, linda, linda. Agora, no fim das contas, Fogão, é aquilo. A gente tem que fazer a nossa parte. Rodada após rodada, fazendo a nossa parte. Até porque, se a gente tiver uma distância de apenas 3 pontos para o Flamengo na ocasião do nosso confronto direto no estádio Newton Santos, é alcançar a vitória e ultrapassar o rubro-negro na ponta da tabela. Vai ser ponto a ponto. E eu espero que o Botafogo possa seguir nessa pegada, nessa batida aí quase perfeita, porque vai ser assim, irmão. Vai ser assim. Esse Campeonato Brasileiro promete até o momento derradeiro, com toda certeza. E vamos em busca dessa taça, não tenho dúvida em relação a isso. Fogão, qual é a sua expectativa para a 15ª rodada com esses confrontos aí que eu comentei? Você acha que vai ter alguma surpresa? Eu, honestamente, estou pensando que o Flamengo deve vencer o Cuiabá. Além disso, o São Paulo, na minha opinião, favorito contra o Red Bull Bragantino, mas a equipe de Bragança Paulista de vez em quando dá uma complicada quando joga no Morumbi. Você tem Cruzeiro e Corinthians, o Cruzeiro deve sair vitorioso, acredito nisso. Fortaleza e Fluminense. Fortaleza tem grande chance de vitória. Juventude e Grêmio pode ser um empate. Internacional e Vasco acredito em vitória do Inter. Palmeiras e Bahia acredito em vitória do Palmeiras. Atlético Goianiense e Atlético Paranaense. Esse jogo tem uma cara de empate, na minha opinião, que eu vou te falar. Vitória e Criciúma, tô acreditando que o Vitória consegue dar uma resposta. Botafogo e Atlético Mineiro. Botafogo e Atlético Mineiro é vitória do Glorioso. Vamos em busca de mais 3 pontos. Deixe seu comentário aqui embaixo, quero saber sua opinião sobre o que foi essa 14ª rodada, o que vai ser essa 15ª. E lembre-se, daqui a pouquinho eu tô de volta com Fala Fogão Shorts e também a nossa tradicional resenha da hora do almoço. Beleza? Um grande abraço e até daqui a pouco.